Criado em 1994, localiza-se em uma faixa de preservação junto ao rio Barigui. Seu nome é uma homenagem aos índios da tribo Tingui, que habitavam a região de Curitiba. O memorial ucraniano, dentro do Parque Tingui, tem a réplica da Igreja de São Miguel, que foi construída no final do século XIX pela comunidade de imigrantes ucranianos da Serra do Rio do Tigre, no município de Mallet, Paraná. Uma das construções mais antigas do Brasil. Segue em um estilo arquitetônico bizantino, tradicionalmente usado nas igrejas ortodoxas eslavas. Possui cúpula oitavada de bronze e um campanário externo. A réplica da igreja não tem função religiosa, e no seu interior são expostos ícones religiosos, uma coleção de peçancas e artesanatos ucranianos. O parque ainda possui uma casa construída em madeira encaixada, seguindo as primeiras construções feitas pelos primeiros imigrantes ucranianos no memorial ucraniano. Mas você deve estar se perguntando, por que memorial ucraniano em Curitiba, no Brasil? Bom, então vou contar um pouquinho da história da Ucrânia. No final do século XIX, a Ucrânia era um país dividido, dominado e oprimido pelos russos, ou pelos imperadores austro-húngaros. Era proibida qualquer tipo de manifestação pública em língua ucraniana. Manifestações políticas eram punidas extremamente. Nessa época, muitos ucranianos buscaram um abrigo fora da Europa. Comunidades ucranianas foram se formando na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Argentina e no Brasil. E eles resolveram se instalar no Paraná. A maioria dos imigrantes ucranianos chegaram a partir de 1895. Estima-se que foram mais de 20 mil imigrantes. Formaram comunidades principalmente nos municípios em Curitiba, Mallet, Prudentópolis, União da Vitória, Roncador e Pato Branco. Porém, em Curitiba, algumas famílias já haviam chegado em 1876 e um outro pequeno grupo em 1891. A maioria entre 1895 e 1897 vindos da Galícia, parte ocidental da Ucrânia, acabaram se estabelecendo no campo da Galícia e por todo o bairro do Bigorilho, onde existe uma praça dedicada à Ucrânia. As terras em que se estabeleceram eram de mata fechada na época. Havia muita dificuldade da língua. No início, era uma terra estranha, sem recursos, e o maior apoio veio da igreja, o que enviou sacerdotes e deu início a um processo de integração social a esse povo nesse país diferente como o nosso. Os ucranianos trouxeram também uma cultura diferenciada, e junto com isso eles trouxeram as peçancas, ou pisanka, que é um ovo colorido à mão, de origem eslava. Sua denominação é derivado do verbo pisat e simboliza a vida, a saúde e a prosperidade. Essa arte tradicional dos ucranianos vem de alguns milhares de anos atrás, quando eles eram preparados para presentear as divindades no início da primavera. Com a chegada do cristianismo, ele passou a simbolizar a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Durante o regime comunista e ateístas, as peçancas foram proibidas no país, mas continuaram a ser produzidas longe das grandes cidades. No Brasil, assim como em outros países que há descendentes de ucranianos, são produzidos na época de Páscoa. Depois da independência da Ucrânia, em 1991, elas voltaram a ser produzidas no seu país. E hoje no Brasil, as peçancas são feitas tradicionalmente na última semana da Quaresma e é levada à igreja no domingo de Páscoa para serem abençoadas, e assim elas são presentes para as pessoas amigas e queridas, para aquela pessoa especial. No memorial também se encontra uma peçanca gigante, que foi um trabalho de Georgi Seratiuk, uma peçanca tradicional ucraniana lindíssima, um trabalho perfeito que vale a pena vocês conferirem. E no memorial também encontra-se uma exposição de peçancas lindas, todas pintadas à mão, desenhos magníficos. O memorial é algo que vale muito a pena vocês conhecerem. Garanto que vocês não vão se arrepender de conhecer o Parque Tingui em Curitiba, junto com o memorial ucraniano. E junto ao parque também tem um lago magnífico para vocês passarem o dia com a família. Vale muito a pena. Essa é a dica de viagem do Cataúcho Sem Rumo. Um beijo! Once again.